Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo venha guiá-los de acordo com a vontade dele, para que então vocês possam ter a vida abundante que ele, Jesus, promete àqueles que o seguem, àqueles que o servem. Nós temos falado sobre o que Jesus falou. Ele disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Quer dizer, nem todo. Quer dizer, no universo dos que dizem Senhor, Senhor, tem aqueles que vão entrar e tem aqueles que vão ficar do lado de fora. Então, amiga e amigo, preste muita atenção nessas palavras de Jesus. Nem todo, quer dizer, nem todos os que dizem ser cristãos entrarão no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Doutra feita, Jesus disse assim: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou as riquezas. Então, eu queria que você pensasse comigo, raciocinasse. Vamos pensar nessas palavras. Vamos meditar nessas palavras que Jesus falou. Primeiro, aquela que ele disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Que é o universo dos crentes, dos que se dizem cristãos, ou dos que são cristãos, inclusive os não cristãos, os que se dizem cristãos. Então, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, quer dizer, quando você vê a igreja superlotada de gente adorando a Deus, adorando Jesus, cantando, louvando, etc., nem todas aquelas pessoas entrarão no reino dos céus. É difícil entender isso? Não, não é difícil. O difícil é aceitar essa situação. Porque, como pastores, nós temos esse discernimento de que nem todos os que têm vindo até nós, nem todos os que são ofertantes, dizimistas fiéis, que louvam a Deus, que são fiéis na igreja, etc. Nem todos os que fazem parte do universo cristão, nem todos entrarão no reino dos céus. Aí, Jesus fala também: ninguém, veja, presta atenção nessas duas palavras. Primeiro ele fala nem todo, depois ele fala ninguém. Então, quando ele fala nem todo, ele está dizendo assim, ó, há a parte que vai entrar e a parte que não vai entrar. E isso é muito duro, muito difícil aceitar quando nós nos incluímos nesse universo. Poxa, espera lá. Quer dizer que eu estou aqui na igreja, cultivando a minha fé e tal, não vou entrar no reino dos céus? Há essa chance? Claro que há. Jesus é que está falando, não sou eu não. É Jesus que fala: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Agora, ele diz assim: ninguém
Quer dizer, ninguém, literalmente ninguém. Aqui ele declara enfaticamente que ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Não podeis servir a Deus e a si mesmo. Não podeis servir a Deus e aos outros. Não podeis servir a Deus e as suas paixões, seus desejos, suas cobiças, seus sonhos. Não. Ou você é servo de Deus, ou você não é servo de Deus. Isso está claro, explícito. Só não entende quem não fala ou quem não lê a Sagrada Escritura. Quem não ouve a Sagrada Escritura. Ninguém pode servir a dois senhores. Agora, vamos ver, avaliar aqui, na prática. Presta atenção. No mundo que nós vivemos. No mundo em que nós vivemos. Por exemplo, na vida cristã, para servir a Deus, você tem que ser 100% de Deus. Você tem que ter nascido de Deus. Se você não nascer de Deus, você não pode servir a Deus. Não adianta você querer servir a Deus para depois vir nascer de Deus. Não. Primeiro você tem que nascer de Deus para servir a Deus conforme Jesus fala. Porque foi assim que aconteceu com Jesus. Primeiro, Jesus nasceu do Espírito Santo, nasceu de Deus, para então poder servi-lo. E aconteceu comigo também. Primeiro eu tive que nascer de Deus, para depois então eu poder servir a Deus. Porque se eu não nasci de Deus, como é que eu posso servir a alguém que eu não conheço? Mas se eu nasço de Deus, se eu nasci de Deus, eu conheço meu Pai. E o meu Pai me conhece. Eu posso dizer para ele, meu Pai que está nos céus. Então, como eu sou filho, carrego comigo no meu sangue o DNA dele, então eu posso servi-lo. Eu estou em condições de servi-lo. Agora, se a pessoa não nascer de Deus, ela não pode servir a Deus. Servir a Deus. Na vida cristã é assim. Por exemplo, no caso do casamento, o matrimônio, o sagrado matrimônio. Quando nós nos casamos, quando Esté e eu nos casamos, nós fizemos um juramento no altar perante a testemunha principal, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. O altar é onde Deus está, não é isso? Quando nós nos aproximamos do altar, Deus está lá para nos atender, para ouvir as nossas orações, receber as nossas vidas, as nossas ofertas. Então, no altar nós juramos fidelidade, amor e etc., um ao outro. Ora, Deus preza muito palavra, porque Deus é palavra. Quando nós nos unimos, nos casamos, tornamos-nos um só corpo. Um só corpo. A partir dali, a partir daquele momento que nos tornamos um só corpo, para que a Esté e eu vivamos em perfeita harmonia, eu tenho que servi-la em primeiro lugar e depois eu em segundo. Ou ela tem que me servir em primeiro lugar e depois em segundo a si mesmo. Eu estou falando no relacionamento marido e mulher. Eu sei que Deus está em nós. Quando nos casamos, quem cola, quem une, que ajunta um com o outro é o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo. Então, é claro que primeiro é Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu sei disso. Mas nós estamos falando aqui do casamento, do matrimônio, do relacionamento, da responsabilidade
que cada um tem para com o outro. Então, se eu sacrifico pela Esther, quer dizer, eu estou servindo a Esther, eu sirvo a Esther, eu sacrifico a minha vontade para fazer a dela, e ela sacrifica a vontade dela para fazer a minha, então nós estamos servindo um ao outro. Agora, se eu começar a querer servir a mim mesmo, primeiro eu e depois ela, ou vice-versa, ela querer servir a si própria e depois a mim, então o casamento corre risco de ser desfeito. Por quê? Porque nós não priorizamos a lei espiritual de que nós somos um só corpo. Quando eu faço bem a Esther, eu estou fazendo bem a meu corpo. Quando ela me faz bem, ela está fazendo bem ao seu próprio corpo. Então isso é casamento, isso é matrimônio, isso é sagrado. Como nós falamos essa semana passada, que quando a pessoa se ajunta com o Senhor Jesus, quer dizer, quando a pessoa crê no Senhor Jesus, se ajunta com o Senhor Jesus, se submete ao Senhor Jesus, então é um só espírito com o Senhor Jesus. É o casamento. É simbolizado pelo casamento, pelo matrimônio aqui na terra. Mas tem que haver sacrifício. Primeiro Jesus fez sacrifício por mim. Agora, para que eu possa estar servindo, eu tenho que sacrificar-me por ele. E isso é que é amor verdadeiro. Amor não é beijinho, beijinho, sentimento. Não. Amor é ação, é atitude. Amor é dar. Amor é oferecer, é sacrificar pela pessoa que você ama. Isso é que é amor. Não é esse amor fajuto que o mundo usa e abusa, não. É um amor puro, verdadeiro, sincero, porque envolve sacrifício de ambas as partes. Então, quando Jesus diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, ele está falando exatamente isso. Olha, se você se casa comigo, se você crê em mim, se você entrega a sua vida para mim, só existe um Senhor na sua vida, eu. Não existe outro. Não existe mais ninguém. Eu sou o primeiro e você é o segundo. Então, aí há o sacrifício daquele que crê nele constante, diário. Primeiro ele. Ele é o primeiro, eu sou o segundo. É assim que funciona. No relacionamento conjugal, no relacionamento matrimonial, é assim. Primeiro, ela, a quem eu dedico o meu amor, que é a Esther. Em segundo, eu. Da mesma forma, ela em relação a mim. Primeiro eu e depois ela. Porque isso significa amor. Um está servindo ao outro. Um está sacrificando pelo outro. Porque quando há esse espírito, há essa fé, então não há terceiro. Não há pessoa que venha se introduzir no meio dessas duas pessoas, desse casal, desse único corpo. Só Deus pode fazer. Só Deus pode estar colando um com o outro. Então, quando entra, por exemplo, uma amante ou um amante a um terceiro, quando entra a terceira pessoa, então, aquele que se agrega ou ama mais o marido ou ama mais o amante, está se dividindo. É claro que está se dividindo, porque não é possível o casal amar uma terceira pessoa como ama a outra pessoa, o marido, ou o caso, ou a esposa. Não há essa chance.
nem a mãe, nem o pai, nem os filhos. Não, primeiro ela. Lá em casa, na minha casa, é assim, primeiro a Esther. Para ela, primeiro sou eu. Não tem filho, não tem filhos, não tem família, não tem nada. É assim que funciona. Quer dizer, nós, quando casamos, tornamos-nos uma só pessoa. E aí, nós estamos servindo apenas a um Senhor. No caso, marido e mulher. Por favor, entenda. Entenda. Com Deus é assim. Quando você se casa, faz aliança com Deus, Ele é o primeiro. Você vai servindo sobre todas as coisas, inclusive sobre a sua própria vontade. Você vai deixar o seu eu de lado para fazer dele o seu primeiro na sua vida, que são os dízimos. Por que Deus fala em primícias? Primícias são os primeiros frutos, quer dizer, o primeiro amor. O primeiro amor. Por isso, Jesus diz, ninguém pode servir a dois senhores. Na prática, isso também se aplica nos negócios. Isso se aplica nos negócios, nas sociedades, nas compras e vendas. Sabe por quê? Porque, por exemplo, se num negócio entre duas pessoas, um é beneficiado e o outro não é beneficiado, aquele que não foi beneficiado vai atrapalhar, vai fazer sombra para aquele que foi beneficiado. Então, um bom negócio entre duas pessoas tem que ser bom para ambas as pessoas, ambas as partes. Tem que ser bom para ela, tem que ser bom para mim. Para que nós, naquele negócio, fiquemos em paz. Se não há essa consciência, aí você vai dizer assim, o bispo, alguém vai dizer, isso é impossível, bispo, eu quero tirar vantagem. Então não vai dar certo. Então não se pode amar a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Não pode. Quem ama a Deus, o serve sobre todas as coisas. Essa é a realidade. E quem ama a gente, foi o caso do mundo, Deus deu o seu Filho para que nós, que cremos nele, sejamos salvos. Então, amiga e amigo, essa é a lei do Espírito Santo. Não sou eu que estou inventando, não. É o Espírito Santo que fala. É Jesus que está falando aqui. Primeiro, ele diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Por isso, porque nem todo quer servir ao Senhor de todo o seu coração, com toda a sua mente, com todas as suas forças, de toda a sua alma. Nem todo. É verdade. Então, a igreja, as igrejas, ou a igreja no geral, a igreja física, está apinhada de gente dividida. São poucos aqueles que estão dispostos a sacrificar a si mesmos para estender a mão para o próximo. São poucos. Nem todos querem isso. E quando nós o fazemos, nós mostramos, provamos para Deus. Deus não precisava se provar. A gente não precisa provar nada para ele, que ele já sabe de todas as coisas. Mas o diabo fica sabendo da nossa dedicação, do nosso verdadeiro amor para com o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor, porque nós o servimos. Nós abrimos mão da nossa vontade, do nosso eu. Abrimos mão das nossas vantagens para servi-lo, servindo ao próximo. Você entendeu, minha amiga, meu caro amigo? Não é difícil entender. O difícil é praticar. O difícil é praticar. Porque o mundo nasce assim.
O mundo já nasce no egoísmo. As pessoas já são egoístas pela própria natureza. E quando entrega a vida para Jesus, não pense que, eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus, eu falo para você, eu aceitei Jesus muitas vezes. E nem por isso eu era convertido. Nem por isso eu era de Deus. Eu cria nele, tinha entregado a minha vida, mas lá na hora, no altar, no momento da emoção, do sentimento. Mas quando saía da igreja, eu ia viver a minha vida. Então, não havia realmente uma entrega. Ele não era o meu Senhor. Baal era o meu Senhor. As minhas vontades, meus desejos, minhas cobiças, o mundo era o meu Senhor. A minha concupiscência era a minha senhora. Mas quando eu nasci do Espírito Santo, quando houve um encontro com o meu Senhor, que eu conheci como meu Senhor e Pai, então eu deixei de servir a mim e passei a servir somente o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, obviamente, quando a gente se entrega, se rende 100%, o Espírito Santo toma posse da gente e nos guia para fazer a vontade de Deus. É isso que Ele quer fazer com você. Não basta você querer pregar o Evangelho, não basta você querer ajudar as outras pessoas. A vontade do Senhor Jesus só é possível ser feita quando a pessoa nasce de Deus. Sem o Espírito Santo é impossível. Então, nessa campanha de fé de Israel, da Fogueira Santa, pense bem, minha amiga. Ao invés de você focar os seus sonhos, os seus desejos no seu coração, o seu desejo para sua família, para o seu pai, sua mãe, seu marido, sua mulher, você tem que priorizar o que Deus quer de você. Meu Deus, o que o Senhor quer de mim? Deus quer a sua vida. A mesma coisa quando você estava perdido, estava lá no fundo do poço, você gritou a uma só pessoa que podia te salvar, foi Jesus. Jesus, você me invocou e Ele ouviu a sua oração. Ele livrou você do poço. E você ficou liberta de certas desgraças, misérias, etc. Mas se você não entregou a sua vida para Ele, não entregou os seus desejos, suas vontades, Ele ainda não é o seu Senhor. Você está se enganando a si mesmo. Porque o Senhor quer dizer o seguinte: Ele é o primeiro. Sempre será o primeiro. Entre a minha vontade e a vontade dEle, primeiro a vontade dEle. Entre as minhas cobiças e as cobiças dEle, Ele é o primeiro. Sobre todas as coisas. É tudo ou nada, amiga e amigo. É tudo ou nada. Ou você vai com tudo, ou então não vai com nada. Fique onde está. Porque com Deus não existe mais ou menos, ou é ou não é. Quem crê vai, quem não crê fica. Essa é a fé que norteia a vida dos verdadeiros nascidos da água e do Espírito Santo. Aqueles que nasceram de Deus, que morreram para o mundo, morreram para os seus próprios sonhos. Mas isso, você diria, isso é radicalismo, bispo. Se é radicalismo ou não, isso não me interessa. Eu sei de mim. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir. A gente não pode ter dois senhores. Ou eu ou Jesus. Então é Jesus. Ou a minha mulher ou o Senhor Jesus. Primeiro o Senhor Jesus. Ou a minha família ou Jesus. Primeiro Jesus. Ou o dinheiro ou Jesus. Primeiro Jesus. Ou o mundo ou Jesus. Primeiro Jesus. Se a ficha não cair, se você não tomar essa decisão, você vai ser um daqueles que faz parte do universo dos que dizem Senhor, Senhor, mas que, na realidade, Ele não é o seu Senhor. Para que Ele possa ser seu Senhor, você tem que ser servo
100%. Tudo ou nada. Se você não for 100% servo, ele não é o seu Senhor. Vou ficando por aqui e vamos continuar falando sobre esse assunto para que você possa chegar ao ponto de tomar a decisão que tem que ser tomada e eleger o Senhor Jesus Cristo como único Senhor na sua vida. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.